As transportadoras e os profissionais que trabalham em caminhões são extremamente importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade. Afinal de contas, caso você nunca tenha parado para pensar sobre isso, tudo aquilo que você encontra nos supermercados, nas lojas de departamento e em qualquer outro tipo de comércio da sua cidade, um dia precisou ser transportado até ali. Como já ficou comprovado algumas vezes, quando os caminhões param, o país todo para também. Mas não são apenas os alimentos, bebidas e eletrodomésticos que precisam ser transportados de uma cidade para outra. Alguma vez você já parou e se perguntou sobre como as pessoas fazem para transportar as coisas realmente grandes ou perigosas, daquelas que simplesmente não podem viajar em um caminhão convencional? Nessa lista, você vai conhecer 6 operações de transporte simplesmente impressionantes, que não foram nada fáceis de executar. Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Plataforma de petróleo Troll-A. É simplesmente impossível falar sobre grandes operações de transporte sem citar a gigantesca plataforma de petróleo Troll-A, localizada na costa oeste da Noruega. A estrutura é realmente muito grande, com uma altura de 472 metros. Ela pesa cerca de 1 milhão de toneladas, considerando no cálculo o peso do seu lastro. Mais de 2.000 operários foram envolvidos na sua construção, trabalhando dia e noite durante 4 anos. Ao todo, foram utilizadas 100.000 toneladas de aço, além de 245 mil metros cúbicos de concreto. Com todas essas dimensões, não é nenhuma surpresa que essa maravilha da engenharia tenha sido considerada pelo Guinness como a maior plataforma de gás localizada em alto mar. Mas esse não é o único título da Troll-A. Ela é considerada até hoje como a estrutura mais alta já transportada em toda a história. Caso você ainda não tenha compreendido a dimensão do que estamos falando, pense em uma estrutura mais alta do que os antigos prédios do World Trade Center nos Estados Unidos, que precisou ser transportada por 200 quilômetros, saindo de Rogaland até o Campo Troll, na costa oeste da Noruega. Foram necessários 7 dias de trabalho árduo para concluir o serviço. Ao chegar no local de destino, a plataforma foi posicionada a 303 metros de profundidade, onde permanece afixada por várias âncoras que usam o vácuo para sustentar todo o seu peso. Ônibus espacial Endeavour. O ônibus espacial Endeavour, projetado e construído pela NASA no começo dos anos 90, é o mais recente dos veículos de transporte do seu tipo. A nave foi construída com o objetivo de substituir o Challenger, veículo anterior que infelizmente acabou sendo destruído em um acidente em 1986. O Endeavour cumpriu com sucesso diversas missões entre os anos 1992 e 2011, quando fez sua última viagem para a Estação Espacial Internacional, se aposentando definitivamente. Como uma aeronave desse tamanho e importância não poderia simplesmente desaparecer da história, mais de 20 organizações diferentes se colocaram à disposição da NASA para exibir a nave em museus. E foi o Centro de Ciências da Califórnia que recebeu esta honraria. Mas, como você pode imaginar, não foi uma tarefa nada fácil de fazer o ônibus espacial chegar até o seu local de exposição. A aeronave foi entregue ao Aeroporto Internacional de Los Angeles em setembro de 2012.
e de lá precisava percorrer cerca de 19 quilômetros até o Centro de Ciências da Califórnia. Para isso, foram necessários vários dias de planejamento, já que cada curva precisava ser calculada de forma exata. Ao todo, depois da fase de planejamento, foram necessários 3 dias para executar o transporte. O ônibus espacial, carregado por robôs automatizados, passou por várias ruas da cidade, juntando uma grande aglomeração de pessoas que queriam ver de perto esta maravilha da engenharia. A viagem, que começou em 11 de outubro de 2012, terminou apenas no dia 14, quando o Endeavour finalmente chegou ao seu local de exposição, onde permanece até hoje. Para se ter uma ideia do tamanho desta operação, cerca de 400 árvores precisaram ser cortadas para abrir caminho. Mas para evitar maiores prejuízos ambientais, a cada árvore cortada, outras 2 eram plantadas pelo Centro de Ciências. Essa missão épica teve um orçamento total de 200 milhões de dólares. Pás eólicas. A geração de energia eólica é uma das esperanças da humanidade para diminuir o impacto ambiental das outras modalidades de geração de energia. E para que ela possa funcionar, são necessários os aerogeradores, normalmente instalados no mar, em rios ou lagos, onde existe grande incidência de vento. De forma resumida, esses aerogeradores usam a força do vento para girar pás enormes, que formam uma estrutura parecida com um catavento e gerar energia que pode ser aproveitada em centros urbanos. O problema é que cada uma das pás que formam um aerogerador possui algo em torno de 60 metros de comprimento, o que faz com que o transporte delas até seja um desafio e tanto na hora de montar os geradores eólicos. No Brasil, para transportar essas pás gigantescas, o fabricante dos aerogeradores precisa contratar um estudo de viabilidade geométrica, onde um grupo de especialistas calcula de forma cuidadosa toda a rota que a pá terá de correr até chegar ao seu destino final. Somente depois disso é que a empresa pode conseguir uma autorização dos órgãos de trânsito para realizar o transporte, que normalmente acontece em horários bem específicos, para evitar o trânsito acentuado e em velocidade controlada. Durante o transporte, é comum o uso de veículos batedores na frente e atrás do caminhão que carrega as pás. Com isso, é possível abrir caminho na estrada, evitando o transtorno do trânsito. Toda a operação é planejada com muito cuidado e a execução do transporte é feita com a ajuda de vários colaboradores, que permanecem o tempo todo em comunicação, fazendo com que tudo pareça realmente uma operação de guerra. Plataforma de Bullwinkle. Bullwinkle foi uma plataforma de petróleo de 529 metros de altura, localizada no Golfo do México. Pesando 77 mil toneladas, a estrutura custou mais de 260 milhões de dólares. Com essas dimensões, a plataforma é facilmente incluída entre as maiores estruturas já transportadas pelos seres humanos em toda a história. Para que a estrutura pudesse ser devidamente transportada para seu destino final, foram necessários 3 dias de trabalho árduo, com a ajuda de uma barcaça especial construída especificamente para transportar a plataforma. Em termos de tamanho e complexidade do processo de transporte, a plataforma de Bullwinkle perde apenas para a Troll-A, sobre a qual falamos anteriormente nesse vídeo. Ímã Muon G2. O Muon G2 é um eletroímã gigantesco, com 15 metros de diâmetro, que precisou viajar por uma distância de 5.000 quilômetros, representando um desafio e tanto para os seus transportadores. O ímã, construído em meados dos anos 90, passou quase 10 anos sem praticamente nenhuma utilidade no Laboratório Nacional de Brookhaven, em Nova York.
Por isso, ele foi doado para o Fermilab, um famoso laboratório localizado em Illinois, especializado em física. Pesando 17 toneladas, transportar o objeto imenso de Nova York até Illinois não foi uma tarefa nada fácil. Durante uma missão épica de transporte, o ímã foi levado em uma balsa até a Flórida, seguindo pelo rio até Illinois. Depois disso, ele ainda foi carregado por um caminhão preparado especificamente para essa tarefa. O transporte, que começou no dia 22 de julho de 2013, foi concluído apenas no dia 26. Como você pode ver, transportar certas estruturas e construções não é a tarefa para qualquer um e exige esforços gigantescos de várias pessoas ao mesmo tempo. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo e agradecemos pela sua audiência. Até a próxima!